Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos estudar o segundo capítulo da carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Se você não estudou com a gente o primeiro capítulo, principalmente você que está assistindo pelo YouTube ou ouvindo pelo podcast aqui no Spotify, você pode voltar aqui na plataforma e assistir o primeiro dia para você pegar a sequência desta ministração que estamos fazendo e vamos estudar a carta todinha. São 4 capítulos que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Esta é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu antes da sua morte. E nós vamos estudar hoje o capítulo de número 2. É um estudo de forma textual, um pouco expositivo também, mas principalmente de forma textual, versículo por versículo, para entendermos o texto bíblico. Vamos ler na versão NAA. O texto diz assim: Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Somente até aqui por enquanto. Feche os teus olhos, vamos orar e pedir graça ao Senhor. Pai, eis aqui a tua palavra. Eu peço que o Senhor use a minha vida pela tua infinita misericórdia e que o Senhor ministre, Senhor, o teu povo, falando através das tuas escrituras ao nosso coração. Estamos aqui hoje abertos para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nesse segundo capítulo, Paulo começa a estimular aqui Timóteo e começa a compará-lo. Já vou falar sobre alguns personagens aqui. Para a gente ir versículo por versículo, vamos ver o versículo 1 novamente. Quanto a você, meu filho, é a forma que Paulo sempre fala com Timóteo, né, que ele era filho. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo estava encorajando ali Timóteo para que ele se fortalecesse no Senhor. E no versículo 2 é muito interessante o que ele fala, porque ele coloca agora Timóteo como um despenseiro. É a primeira característica que Paulo fala sobre Timóteo. Timóteo, você é um despenseiro. Veja o versículo 2 agora. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. O ministério, irmãos, não é algo para você guardar. Quando você recebe o ministério, quando você recebe a unção de Deus, quando você recebe a palavra, quando você recebe o evangelho, você não pode ser o fim de todas as coisas. Você tem que ser o meio de todas as coisas. Quando o Senhor te alcançou, Deus não te transformou no fim da bênção, mas no meio da bênção, para que você possa compartilhar. O ministério, como eu já falei, não foi feito para ser guardado, mas para ser compartilhado com outras pessoas. Então Paulo fala assim, olha, o que você ouviu de mim, é isso que você vai transmitir a outros homens. E esses homens vão instruir outros homens. Veja que ele deveria passar o que ele recebeu, e ainda formar as pessoas para que elas passassem também o que receberam de Timóteo. Você não pode estar aqui apenas recebendo, engordando da fé. Há momentos sim sabáticos que você tem que se alimentar, se fortalecer, primeiro receber, mas assim que você recebeu, a tua função é de despenseiro. Você tem que compartilhar o que você recebeu. Quando o Senhor fala com Abraão, ele fala assim, ó, sê tu uma bênção, e não receba uma bênção. Você é uma bênção. Seja você a luz desse mundo. A luz que você recebeu, você deve então transmiti-la, fazê-la brilhar, mostrar a glória de Deus através da sua vida. Então por isso você deve investir em outras pessoas. É responsabilidade de um cristão investir em outras pessoas. Para ficar bem prático aqui o nosso culto, em quem que você está investindo o que você tem recebido aqui na igreja? Eu sei que todo dia que você vem aqui para a igreja, você aprende algo novo, palavras renovadoras. Aonde está ficando essa palavra? Em você?
O que você recebe aqui para em você. O que você ouve do culto, daqui do culto não passa, não chega até a tua casa, até os seus filhos, seus vizinhos, seus amigos, seus colegas de trabalho, seus irmãos da igreja também, que talvez não vieram. Não chega a outra pessoa porque você é o fim. Tem pessoas que estão à frente da obra, e tem pessoas que estão na frente da obra. Sabe que são duas coisas diferentes, né? Quando você pega uma pessoa que está assim, muito envolvida, você fala, olha, essa pessoa, ela está à frente da obra. Mas tem pessoas que estão na frente da obra. Ou seja, ele está tão na frente que ele impede da obra ir para algum lugar, porque ele está na frente. É como se você fosse passar numa rua e tivesse um caminhão na frente. Então está na frente, você não consegue passar. Outra coisa é um caminhão à sua frente. Tem caminhão na sua frente, aí é complicado. Talvez muitos irmãos, talvez você que está aqui, tem se tornado uma pessoa que está na frente da obra, impedindo dela prosseguir e passar para outra pessoa, impedindo disso chegar até algum lugar. O que você recebe do teu lugar, você para em você, ou você multiplica o que você recebe do teu lugar, nem que seja no compartilhamento, aliás, nem só do teu lugar. E quando você vê um vídeo legal na internet, bacana, que edifica você, o que você faz com esse vídeo que você viu na internet? Você guarda ele para você, ou você compartilha ele com outras pessoas? Um áudio que você recebe de alguém, o que você faz com esse áudio? Você se alimenta dele, engorda, ou você multiplica para outras pessoas? Porque eu parei tanto nesse versículo para mostrar que eu e você precisamos trabalhar investindo em pessoas, formando com aquilo que fomos formados. Quem entendeu, diga amém. Ele fala aqui no versículo 3 e 4, agora ele dá outra característica para Timóteo. Primeiro ele falou, Timóteo, um bom ministro deve ser despenseiro, certo? Agora, um bom ministro deve ser um soldado. Veja o versículo 3. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Em algumas versões está que o arregimentou. Um soldado, é a primeira coisa que ele fala, suporta as dificuldades e sofrimentos. Eu não sei quem aqui já serviu o exército, levanta a mão quem serviu o exército aqui. Tem umas 6 pessoas aqui. Vocês sofreram alguns momentos lá? Me falam que às vezes é banho gelado, às vezes que acorda muito cedo, fica no meio da mata, alguns testes de resistência. É verdade isso ou não? Passou por isso? Então, um bom soldado, ele passa por sofrimentos. O ministério, Paulo está falando para Timóteo, o ministério exige resistência. Isso é maravilhoso você aprender. Porque se você acha que você vem para a igreja, e aqui na igreja você está apenas para ficar no seu conforto pessoal, você está muito enganado. Já que você vai lidar com pessoas imperfeitas, já que você estará num grupo de pessoas, se prepare porque talvez você vai precisar de muita resistência. Não dá para exercer o ministério sem resistência. Crente com mimimi não tem ministério. Dá até para fazer um banner na internet com esse daí, né? Coloca assim, crente com mimimi não pode ter ministério. Coloca embaixo, Tardes Elias. Isso, foto preta e branca e tal. Então, assim, né? Não dá, não vai durar. Na primeira dificuldade, na primeira algema, na primeira prisão, ele vai espanar. Não dá para ter mimimi, ser do ministério. Não dá, não é compatível. Um bom soldado, Timóteo, suporta os sofrimentos, participa dos sofrimentos. Não só isso, olha o que ele fala no versículo 4. Nenhum soldado que está em serviço se envolve em negócios dessa vida.
Você imagina, o cara está numa guerra lá, mas o cara, ele é, de repente, um marceneiro, aí ele está no meio da guerra e fala, não, eu tenho que cuidar aqui dessa mesa, desse armário. Não, agora você está na guerra. Você foi alistado, você foi recrutado, você foi arregimentado, alguém te recrutou. Quem está em serviço não se embaraça com as coisas desta vida. Sabe, irmãos, a gente como pastor deseja sempre ficar tempo integral na igreja. Nem sempre todos os pastores conseguem isso, porque tem os seus trabalhos, né? Às vezes há pastores que dedicam mais a sua vida aos seus trabalhos, empregos profissionais, do que à própria obra de Deus. A Bíblia fala que aquele que foi chamado por Deus, ele não deve se embaraçar com as coisas desta vida, com os negócios dessa vida, mas deve viver para a obra. Ele foi chamado, ele foi alistado. Deve viver para a obra de Deus, viver como chamado de Deus, viver com o que Deus falou com ele. Em certos momentos, o pastor tem que perceber quando é a hora dele largar tudo e servir ao Senhor. E ficar full time na igreja, atender as pessoas. Eu, por exemplo, graças a Deus, o meu trabalho me dá liberdade para que eu possa atender pessoas durante o dia, ligações, fazer visitas, atender telefones, mandar uma mensagem do WhatsApp. Mas há pessoas que quando trabalham, elas não conseguem fazer isso, não conseguem conciliar o trabalho com o ministério. Então o pastor nesse momento, o chamado, o ministro nesse momento, ele deve orar e saber então em Deus, com a direção de Deus, qual o momento que ele deve então, ou abandonar o ministério para cuidar do seu trabalho e fazer o ministério nas horas vagas, ou então quando ele foi chamado por Deus mesmo, ele sabe que é a hora, ele abandona o seu trabalho para viver full time, para viver de forma integral na obra de Deus. Um pastor deve saber o momento de fazer essa escolha. Não só como soldado, mas agora Paulo fala que um bom ministro, um bom cristão, ele deve ser um bom atleta, como um bom atleta. Veja o versículo 5 agora. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Agora ele compara aqui um cristão com um atleta. Aliás, Paulo faz isso várias vezes. O atleta que busca coroa, não a coroa corruptível como um atleta normal, mas uma coroa incorruptível, né? E aqui ele está falando sobre um atleta que ele só pode ser coroado se ele jogar conforme as regras. Esse versículo, irmão, dá para pregar um ano inteiro sobre esse versículo aqui. Porque esse versículo mostra que Deus não está preocupado apenas com o resultado de um pragmatismo, mas está preocupado com o processo, com a maneira. É só você pegar um exemplo humano, normal, um atleta que está em determinado esporte, mas ele faz alguma coisa ilícita durante o jogo, ele é desqualificado, ele não recebe o seu prêmio, sua medalha. Por exemplo, ele foi correr a maratona usando substâncias anabolizantes. O que vai acontecer se ele chegar em primeiro? Ele não vai ser coroado, vão tirar dele o prêmio. Veja, mas ele ganhou. Ele ganhou, o resultado ele alcançou, mas o processo não foi santo. Ele não andou conforme as regras. Então, se você olhar só para o resultado, eu postei um vídeo no Teu Lugar sobre maldição hereditária. Entrou uma pessoa lá e respondeu assim: pare de falar mal de maldição hereditária. Veja quantas pessoas foram libertas nessas sessões de cura e libertação. Quantas pessoas foram ajudadas nisso. E aí você vê o que é o pragmatismo, né? O que é pragmatismo? É aquela pessoa que só olha o resultado. Então quando olha o resultado, ela diz assim: olha, deu certo, eu fiz aquilo e deu certo. Só que o processo não foi santo, foi místico, através de sessões de cura e libertação, invocando pontos chakras, fechando pontos chakras.
né, fazendo rituais que não tem a ver com o cristianismo, mas não, ele teve o resultado. Pois é, naquele dia vai chegar até o Senhor e vai dizer assim: Senhor, em teu nome expulsamos muitos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres, em teu nome eu fiz tantas coisas, e milagres e maravilhas. O Senhor vai olhar e vai dizer assim: realmente você fez, mas eu não vos conheço. Ou seja, resultado não é o único indicador de que você está no caminho certo e que você estava fazendo as coisas certas. Um bom ministro não se preocupa só com o resultado. Veja, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Vai chegar no final para recebermos a coroa e vai dizer: não, mas eu fiz isso aqui. Você fez, mas não era para fazer. Mas eu ajudei muitas pessoas. Ajudou, mas você não se ajudou. Você pega igrejas que pregam muita heresia, teologia da prosperidade, fazem exorcismo, pedem mais dinheiro do que a bênção de Deus, vivem para pedir dinheiro. Aí você olha e fala assim: mas essas igrejas ajudam muitas pessoas. É verdade, ninguém pode negar que essas igrejas neopentecostais ajudam e resgatam muitas pessoas. Porém, não é só porque está dando certo no resultado que eu tenho que fazer esse processo. O Senhor não precisa de ajudinha para a obra dele. Senão daqui a pouco os fins justificam os meios, né? Então eu digo assim: nós vamos agora, estamos com dificuldade aqui, nós queremos comprar um templo novo. Então, para isso, eu vou fazer algo ilícito para poder arrecadar dinheiro. Vamos dar um exemplo? Olha, irmãos, a gente vai começar agora a vender um baseado aí e tal, que dá dinheiro. E aí a gente arrecada bastante. Quando arrecadar 1 milhão, eu falo: olha, temos 1 milhão aqui para construir, para comprarmos um terreno e construirmos nosso templo. É pela obra. O cara monta uma rádio clandestina e está alcançando um monte de gente. Aí ele diz assim: olha, é clandestino, mas é pela obra. Olha quantas pessoas estão se salvando com essa rádio. É ilegal, é um crime. Eu sou um criminoso, mas a obra está sendo feita. Olha, você percebeu? Eu sou um herege, mas as coisas estão acontecendo. Eu estou fazendo um negócio que não é cristianismo, é misticismo, mas a pessoa está sendo curada. Daqui a pouco, irmãos, a gente vai indicar as pessoas para fazer cirurgia espírita, porque dá certo. Quantos que foram curados da cirurgia espírita? O cara vai lá, faz a cirurgia lá com o Fritz, faz a cirurgia lá, né? Esse aí tá, e de repente, aí ela sai de lá curada. Ué, então se é para falar, é porque deu certo, então vou fazer cirurgia espírita, que tem algumas que dá certo. A pessoa sai de lá curada. Veja como Deus prefere, ou pelo menos se importa também com o processo, diante de competir com as regras do jogo. Tem uma pregação no YouTube, se você quiser pesquisar lá, que eu já ministrei, que está assim, faça o certo, ainda que o certo não dê certo. Faça o certo, ainda que o certo não dê certo. Não só como atleta, ele fala aqui também sobre um agricultor, no versículos 6 e 7. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Agora ele compara um bom ministro como um agricultor. A primeira coisa que ele fala é que o agricultor, ele precisa trabalhar. Ele fala no versículo 6, o lavrador que trabalha. Ou seja, um cristão tem que trabalhar. Um ministro, o verdadeiro ministério na obra de Deus envolve trabalho árduo. Nós precisamos trabalhar, labutar no campo que o Senhor nos colocou. Porque tem muita gente folgada, né? Inclusive em algumas visões que tem por aí, as pessoas acham assim: eu preciso achar os meus 12 que vão trabalhar para mim, vão carregar minha Bíblia, vão ter que me servir.
O cara quer subir de cargo no ministério, receber uma patente, para que ele seja servido. Cadê a minha água de coco? Cadê o meu carro, não sei o que lá? Pague a minha viagem, pague a minha cirurgia plástica, vocês precisam investir na minha vida. Ele fica no bem bom, ele não deu certo em nada da vida dele, ele fala assim, bom, vou montar uma igreja. Ele não deu certo em nada, ele fala, vou pedir dinheiro lá e as pessoas vão ter que ofertar para pagar o meu carro, para pagar minhas coisas. Não é assim não, irmãos. O maior no reino de Deus tem que servir, é o que mais serve, é o que mais trabalha, é o que chega primeiro, é o que vai embora por último. Eu sempre chego pelo menos 1 hora, meia hora antes do culto, geralmente é 1 hora antes do culto, e geralmente eu sou o último a sair da igreja. Por quê? Porque eu estou sendo servido. Não, muito pelo contrário, porque eu estou aqui para servir. Quantas vezes saí daqui de madrugada e falei, pessoal, pode ir embora que eu tenho a chave e eu fecho, porque eu estou ficando aqui para aconselhar, para falar, para fazer alguma coisa. Quantas horas antes, que nem você veio para o culto, chegou aí 15 minutos antes, 10 minutos, chegou no horário, chegou atrasado de repente, mas eu comecei esse culto aqui pela manhã. De manhã eu acordei e já fui orar, Senhor, hoje eu vou ministrar na tua casa. Depois que eu fui orar, eu fui ler o texto, fui ler comentários, fui me debruçar, o que o Senhor quer falar com esse versículo? Fui digitando aqui, deu 2 páginas do meu esboço, quem quiser depois por R$100 eu distribuo. É brincadeira, viu? Você que está assistindo pelo Spotify, eu estou brincando, né? Então, aí eu demorei 3 horas fazendo essa palavra aqui, para poder servir aqui. E é por isso que Paulo fala, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Ou seja, na hora da colheita, o trabalhador é digno do seu salário. E eu, graças a Deus, posso falar isso. Há 16 anos que eu sou pastor, esse ano vai fazer 17, que eu tenho liberdade para falar, porque eu trabalho com as minhas empresas. Então eu não estou falando isso para você poder ofertar e eu poder, como é que eu posso dizer, vender o meu peixe aqui, né? E dizer assim, olha, ele está falando isso que é para ele poder receber o salário dele. Não preciso. Graças a Deus, tenho também da igreja uma ajuda de custo, que me ajuda muito aqui, graças a Deus. Devolvo quase praticamente tudo com as minhas ofertas para a obra de Deus. Esse mês eu devolvi 75% do que eu recebi da igreja, eu devolvi de oferta para a igreja esse mês. 75%, exatamente 75% do que eu recebi. Porque Deus me prosperou, eu consigo fazer isso, né? Eu consigo abençoar também a obra de Deus. Então eu não estou falando por minha causa, estou falando porque é a verdade da palavra. Amanhã ou depois troco o pastor dessa igreja, e eu vou pregar lá em... Deixa eu ver onde eu vou pregar, que eu sou uma pessoa muito chique. Vou pregar lá em Paraisópolis, ou lugar assim, vai mais ralé, assim, Itaquera, lá perto do estádio do Corinthians, né? E, brincadeira, irmãos. Então Deus me leva, e aí entra outro pastor aqui. Como é que esse pastor vai ser tratado? Você vai dizer assim, Bispo Tarles trabalhava, vai trabalhar, vagabundo. Não é assim que se trata um pastor. Um pastor que está integral na obra e não trabalha fora, deve ser o primeiro a participar dos frutos, porque ele trabalha na obra de Deus. A Bíblia fala que aquele que semeia coisas espirituais deve colher coisas materiais. Não é lícito? Paulo fala. Paulo também nunca foi pesado para a obra. Ele fazia tendas, trabalhava e ajudava a obra, nunca foi empecilho para o evangelho, ele fala. Abriu mão desse direito que ele tinha. Na lei, o texto fala assim, não tape a boca do boi enquanto ele debulha o trigo. Ou seja, o boi estava trabalhando, ele merecia comer daquele trabalho, não poderia fechar a boca do boi para que ele pudesse se alimentar também. Então, se um dia houver outro pastor na sua vida, trate esse pastor como a Bíblia ensina, com duplo honorário, deve ser sustentado, não deve se envolver com os negócios dessa vida,
Para um pastor não se envolver com os negócios dessa vida, a igreja precisa entender que ele necessita de suprimento. Quantos amigos meus pastores que sofrem porque a igreja não entendeu isso daqui. Não entendeu isso daqui. E aí para ele falar, imagina, olha irmãos, imagina um pastor que está em necessidade, ele precisa ensinar a igreja que ele precisa viver da obra, então ele começa a pregar esse versículo, a igreja torce o nariz. Mas é o que ele está falando aí. Mas a verdade bíblica é essa. Pastor que trabalha mesmo, pastor que trabalha, não é pastor, tem pastor também que só quer sombra e água fresca. Pastor que trabalha deve receber o seu digno salário, conforme a Bíblia nos orienta, e eu não estou falando de mim nesse versículo. Amém? Amém, irmãos? Amém. Versículo 8. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Paulo está falando assim, olha, se lembre de Jesus, tem que lembrar de Jesus ressuscitado dentre os mortos. Essa deve ser a base do que você vai pregar. Tem igreja que não se lembra de Jesus, prega tudo, mas não prega de Jesus. Prega tudo, menos Jesus ressuscitado. Então, Timóteo, lembre-se de Jesus ressuscitado, segundo o meu evangelho. Que é isso, meu evangelho, né? Você já parou para pensar, quando Paulo fala, segundo o meu evangelho? Esse segundo o meu evangelho é uma expressão que significa o evangelho cuja pregação estou incumbido. Quando Paulo fala, o meu evangelho, está falando assim, olha, o evangelho cuja pregação eu estou incumbido, cuja missão eu estou envolvido, é por isso que ele é meu evangelho. Assim como a gente fala assim, a igreja não é minha, é a igreja do Senhor Jesus, mas é a igreja que estamos envolvidos, né? Então da mesma forma, ele fala meu evangelho. Versículo 9, é por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Ele está falando que ele está sofrendo aqui, essa palavra malfeitor que é usada aqui, é a mesma palavra malfeitor que é usada lá em Lucas 23, com aqueles dois malfeitores que foram crucificados ao lado de Jesus. Essa palavra malfeitor quer dizer criminoso. Então ele está dizendo assim, eu estou sendo taxado como criminoso, por causa do evangelho, eu estou com algemas, preso, mas tem um detalhe, eu estou preso, a palavra não está presa, a palavra tem crescido, expandido, o evangelho tem propagado, tem espalhado, o que Jesus falou que chegaria até os confins da terra, está acontecendo, aleluia. Versículo 10, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Mesmo Paulo preso, Paulo não pensa nele mesmo, mas pensa naqueles que precisavam alcançar a salvação. Irmãos, tem gente que se está passando por uma dificuldade, ele não consegue pensar nos outros. Paulo demonstra aqui um sentimento altruísta. Paulo demonstra um sentimento aqui que não está preocupado com os seus interesses. Ele fala, estou sofrendo, mas estou sofrendo por causa dos eleitos de Deus que ainda vão alcançar a salvação. Está preocupado com a igreja, irmãos. Ontem eu conversei com a pastora Roseli, que me contou um sonho, e eu falei para ela, Roseli, eu sonho todo dia. E é a verdade, eu sonho. Se eu encostar aqui para dormir agora, eu estou sonhando já. E ontem, conversando com ela, eu estava sonhando que eu estava orando por um monte de coisa por vocês e tal. De repente eu acordei, aí eu falei, vou continuar a oração. Continuei a oração que eu estava. A oração que eu estava sonhando, eu continuei com ela acordada. Minha mente não para nem quando eu estou dormindo. E geralmente eu tenho uns pesadelos com a igreja. Assim, uma vez por mês eu tenho pesadelo com a igreja. De verdade. Que pesadelo? Eu sonho, né? Que eu chego na igreja e está tudo uma bagunça.
E eu vejo, cadê essas cadeiras bagunçadas, cadê os diáconos, cadê a diaconia, cadê... E aí outro sonho, eu sonho que tem crianças subindo aqui no púlpito, fazendo bagunça, quebrando os cabos, os instrumentos, eu falo, meu Deus, cadê os pais dessa criança, tal. Tem dia que eu sonho que eu chego aqui no púlpito e eu falo, meu Deus, não preparei, o que eu vou falar? Então no sonho eu estou aqui assim, eu digo, meu Deus, aí eu começo a enrolar, as pessoas estão me olhando, eu falo, meu Deus, eu não preparei, e começo a ficar nervoso, dá tanto nervoso no meu sonho que eu acordo. Olha, eu fico pensando, o que é isso? Sabe o que é isso? É a preocupação com a obra de Deus. Dos últimos, deixa eu fazer a conta aqui, 5 mais 8, dos últimos 13 anos, pelo menos uma vez por semana, nos últimos 13 anos, pelo menos uma vez, 2 vezes por semana, ou uma semana sim, uma semana não, eu sou acordado pelo monitoramento da igreja, o alarme que tem na igreja, porque a igreja tem aqui 20 sensores de alarme em todos os lugares, e quando dispara uma zona, lá nos pequeninos, zona 15, sei lá, eles me ligam, 3 da manhã, 4, 2:30 da manhã, 5 da manhã, eles me ligam, senhor Tarles, pois não? Falo para eles. Houve um disparo na comunidade apostólica livre, zona 12, frente alto. O meu Honda está no local, até ela falar isso eu estou gelando já. Até ela falar o discurso inteiro, o meu Honda está no local e não há sinal de violação. O senhor quer fazer uma vistoria interna? Porque por 6 vezes foi o contrário. O meu Honda está no local e a porta da frente está arrombada. E há sinal de violação. Por 6 vezes roubaram o som da igreja. Não da outra igreja que nós participávamos. Então há 13 anos eu recebo ligação e eu acordo desesperado. Fala logo, sei o que é. Eu não quero fazer. Que zona que é? A zona 12, está com problema mesmo. De madrugada, há 13 anos. Por que eu estou falando isso? Porque tem horas que a gente não pensa em nós mesmos, tem hora que a gente dá a nossa vida para o Senhor, e a gente sofre coisas algemas por causa do Senhor. Versículo 11, fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Que conforto essa palavra. Você que já morreu para o pecado, saiba que você viverá com Cristo. Versículo 12, nessa canção ele diz assim, se perseveramos, também com Ele reinaremos. O texto é autoexplicativo, né? Perseverar para reinar com Ele. E diz assim também, se o negamos, Ele por sua vez nos negará. É séria essa palavra. Se negamos o Senhor, Ele também nos negará naquele dia. No 13, se somos infiéis, Ele permanece fiel. Por quê? Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel, nunca vai perder a sua fidelidade. E mesmo quando somos infiéis, porque somos, dos nossos pecados, todos nós em algum momento somos infiéis com Deus, mesmo com a nossa infidelidade, Ele se mostra fiel, imutável, com uma aliança conosco que nunca vai ser quebrada por parte de Deus. A aliança que nós temos com Deus sempre é quebrada pela parte do homem, que é falho, que é infiel. E aqui a gente vê uma verdade de Deus. Hudson Taylor, uma frase que ele costumava dizer, ele dizia assim, não conquistamos a vitória tentando parecer fiéis, mas sim olhando para aquele que é fiel. A gente não conquista uma vitória tentando ser fiel, não, a gente olha para aquele que é fiel, tenta correr atrás dele, tenta fazer o que ele faz. O nosso foco, o nosso indicador, nossa referência, não é porque olha como eu sou tão fiel, porque na verdade quem é fiel mesmo é o Senhor, que não pode negar-se a si mesmo. Versículo 14,
Relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras. Pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Cuidado para sua boca não ser a boca que cria contendas. Tem cristão futriqueiro que é complicado. Ele junta perto de uma turma ali, ele consegue criar a contenda. É a unção do isqueirinho. É o crente isqueirinho. Ele chega ali, ele coloca, você viu o que aconteceu ali? Você viu que não sei o que lá? Mas é bênção que você vai me falar? Vai edificar a minha vida? Saiba que meu ouvido não é pinico. A Bíblia fala para eu trazer à memória aquilo que me dá esperança. A Bíblia fala para eu guardar o meu coração. 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª Ele abomina. Ou é 5 que Ele odeia, a 6ª que Ele abomina? A 7ª que Ele abomina. E qual é a 7ª? Ao irmão que cria contendas. O irmão que provoca a ira de outro irmão. O futriqueiro. Guarde a sua boca, para você não ser aquele que vai gerar contenda. No versículo 15, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Veja, procure se apresentar a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Quando você tem coisas obscuras, você sabe o que você fez no verão passado, você sabe que isso te condena, você fica com medo de ser descoberto, você fica com medo das coisas acontecerem. Não. Um obreiro aprovado não tem do que se envergonhar. Quando ele erra, ele pede perdão e sabe que está resolvido. Não tem pendências. Um bom ministro, um bom cristão, não tem do que se envergonhar. Quem anda de dia não tropece em nenhuma pedra, diz o Senhor Jesus. É necessário um bom cristão não ter do que se envergonhar, andar de dia, andar na luz do Senhor. Se você se esconde de ligações, se você se esconde de pessoas, eu fico vendo, esses dias eu estava no shopping, alguém me viu no shopping, me falou esses dias que me viu lá no cinema. Eu estava no cinema e eu vi uma pessoa que saiu da igreja e nem falou tchau, saiu da igreja e foi embora, não me atendeu, não atende o telefone, eu chamei, não fala no WhatsApp e tal. Aí eu estava lá no shopping e essa pessoa estava lá com a filha, acho que para ver algum filme também no cinema e tal. Eu fiquei quieto no meu canto, paradinho assim, e eu percebi que ela me viu. Eu não tenho nada, eu queria chegar lá e dar um abraço, porque eu estou morrendo de saudade de uma ovelha querida que foi embora da igreja. Mas essa pessoa, quando me viu, pegou a filha e saiu para outro canto. E eu disse assim, que triste, Senhor. Porque eu não tenho do que me envergonhar, posso estar no mercado, no shopping, aonde for, eu posso cumprimentar qualquer pessoa, até os meus inimigos. Não tenho problema com ninguém. Mas essa pessoa, ela não pode encontrar uma pessoa, não pode encontrar o antigo pastor dela, chamado Tarles. Por quê? Porque ela tem do que se envergonhar. Porque ela tem do que... Ela tem uma pendência. Um bom ministro não tem do que se envergonhar. Não só isso, maneja bem a palavra da verdade, vive a palavra, conhece a palavra, maneja bem a palavra de Deus. No versículo 16, a gente vai ler agora uma perícope aqui do 16 ao 19, que diz assim: evite igualmente os falatórios inúteis e profanos. Isso aqui é para as mulheres, né? Evite... O que foi? Brincadeira. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso,
A linguagem deles corrói como câncer. Entre estes estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aqui Paulo está falando o seguinte: olha, existem pessoas com falatórios inúteis, que têm profanado o corpo de Cristo, a igreja e tudo mais. Não só isso, ele fala aqui o nome de duas pessoas, Himeneu e Fileto, que estavam propagando heresias, eram falsos mestres, que diziam que a ressurreição já tinha acontecido. Ele fala: afaste-se dessas pessoas, afaste-se da impiedade, da injustiça. Ele completa: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E ele compara essas heresias aqui como câncer que corrói o corpo, como uma gangrena, no original é gangrena, que vai deteriorando o corpo. O falso ensino, a heresia, ela é comparada como aquele que vai destruir o corpo. Nós precisamos combater as heresias, aos falsos mestres, aqueles que pregam mentira. Hoje o bispo Denis se deparou com outro herege chamado Eli Soriano, com a sua igreja chamada Igreja de Deus. E ele diz assim: Paulo fala sobre a Igreja de Deus, portanto, nenhuma igreja pode ter outro nome senão Igreja de Deus. Às vezes a exegese é tão fraca, né, que dá até dó, né? E como a igreja dele é a Igreja de Deus, ele diz: qualquer pessoa que está fora desta igreja não está numa igreja verdadeira, porque não é a Igreja de Deus. Olha, irmãos, e aí, há pessoas que seguem isso. Nós precisamos combater isso. Hoje uma pessoa no teu lugar falou assim: pare de falar mal das outras religiões. Nunca falei mal de outras religiões. Falo mal das falsas doutrinas, porque a Bíblia me orienta a fazer isso, porque a falsa doutrina é um câncer que vai contaminar o corpo. E é necessário um tratamento cirúrgico ali para retirar esse tumor da igreja. Não dá para ser amiguinho da heresia. Não dá, igual o meu opositor, né, que quis discutir comigo pela internet, disse que eu falei heresia de forma muito dramática. Então vamos falar heresiazinha. Cuticutizinha, uma heresia mais ou menos. Não tem isso, irmão. Heresia é um câncer. Vamos lá. Versículo 20 e 21. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Você se torna um vaso de honra quando você se purifica dos seus erros. Numa grande casa, há vasos para desonra e há vasos para honra. Como que eu me torno um vaso para a honra de Deus? Porque eu era do mundão, eu era perdido. Lembra de um louvor? Eu era um bêbado que vivia drogado. Lembra? Hoje estou curado, pois encontrei Jesus. Na casa do Senhor não existe Satanás. Lembra disso daí? Show Satanás, show Satanás. Eu era um homenzinho torto que tinha uma vida torta. Mas um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. E esse homenzinho torto se tornou um vaso de honra nas mãos de Deus, porque ele se purificou dos seus erros, ele se libertou dos seus pecados, ele pregou o Evangelho com a própria vida.
mostrando com obras a fé que ele professa. No versículo 22, fuja das paixões da mocidade. Paulo está preocupado aqui porque Timóteo é jovem. Timóteo, fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Agora do 23 até o 26, para encerrar esse capítulo. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. A gente, às vezes, tem o sentimento do irmão mais velho do filho pródigo. Que sentimento é esse? É o sentimento de querer a cabeça do irmão mais novo que pecou. Então, às vezes, o pastor viu lá e, de repente, a Andréia pecou. Aí a Andréia pisou no tomate, vou ter que chamar a atenção da Andréia. E tem duas Andréia aqui, ou tem três? Quem é a Andréia? Levanta a mão, acho que tem duas só. Tem duas Andréia aqui. E aí eu vou chamar a atenção das Andréias. Só que, do lado das Andréias, tem a Renata, tem a Josi, que são assim, santas, entendeu? Santas. Né? E aí já vão olhar assim e vão falar assim, como é que o pastor vai tratar esse assunto? Aí vem o pastor e chama a Andréia na sala da borracha. A sala da borracha nada mais é uma sala pastoral, um gabinete, né, que faz o tratamento das pessoas que caem no pecado, que pisam no tomate, que estão fugindo, se desviando para a direita e para a esquerda. Então o pastor, que deve ser apto para ensinar, que deve tratar com mansidão a todos, é o que nós lemos aqui, a todos que opõem a ele, que deve ser paciente, brando para com todos. Chama e fala assim, Andréia, o que você fez? A Andréia vai falar, ai bispo, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. Como aquele filho pródigo que voltou falando isso. Então, o pastor, que está preocupado com o quê? Na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento. Para que ele conheça a verdade. E também retorne à sensatez. Esse termo aqui no grego quer dizer que aquela pessoa que estava embriagado, ela se torna de novo uma pessoa sóbria, volte, a fim de que se livre do laço, aí a pessoa está arrependida, aí ele volta, quando ele volta à sensatez arrependido, aí vira a Josi, a Renata, entendeu? Que são as santas, e dizem assim, é isso que o pastor vai fazer com quem pecou? Esse pastor é muito bonzinho, tinha que arrancar a cabeça delas, tinha que discipliná-las, expô-las aqui no púlpito, colocar no último banco, vai dizer assim, vai tomar a ceia ainda? Vai permitir tomar a ceia? Por quê? Porque o irmão mais velho sempre quer a cabeça do irmão mais novo que pecou, saiu, gastou tudo e está voltando com uma festa ainda, porque o pai percebeu, meu filho se arrependeu, ele voltou, então eu vou dar um anel para ele, eu vou dar uma sandália, eu vou dar um cajado, eu vou colocar ele no lugar de filho. Mas o irmão não, o irmão quer,
Como é que é? Eu estou aqui o tempo todo, sempre fui fiel. E agora meu pai mata um novilho e faz uma festa. Mas porque esse meu filho estava morto, ressuscitou. Estava perdido e foi achado. Um bom ministro, ele vai disciplinar. E a disciplina tem como intenção promover o arrependimento na pessoa. Cuidado para você não achar que o pastor é brando demais em alguns momentos, em histórias que você talvez nem saiba. Porque o que a gente é taxado às vezes de complacente, e às vezes vem umas histórias assim meio doidas, né? Por exemplo, há muitas pessoas em pecado no púlpito, que se eu falasse, eu faria uma lista aqui, poderia contar, tal. Não tem, irmãos. Se falaram isso para você, mentiram para você. Porque não há nenhuma pessoa aqui no púlpito que está na prática do pecado. Não há, pelo menos que eu saiba. Porque se houvesse alguém no púlpito na prática do pecado, nem eu, nem o pastor Rogério, como líder do louvor, permitiríamos que essa pessoa tocasse, ou cantasse, ou ministrasse aqui, não só no louvor, como em nenhum outro ministério da igreja. É professor dos pequeninos, mas não pode porque não está habilitado com a sua vida em santidade para poder dar aula para as crianças, pode tirar essa pessoa. Não há isso não. É muita fofoca que roda por aí às vezes, para poder dizer assim, o pastor, ele faz vistas grossas, põe panos quentes, é o sentimento do irmão mais velho, que quer a cabeça dos pecadores, e às vezes a pessoa nem pecou, mas eu conheço o histórico dele, irmão, mas ele é uma nova criatura, ele se arrependeu, você não sabe o que ele passou na vida dele, e você está julgando aí, geralmente é o sujo falando do mal lavado. E a Bíblia diz assim, antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. Aleluia. Essa semana, falando aqui internamente, vai sair no Spotify, vai sair no YouTube, tudo bem, mas essa semana lá em Mongaguá, tivemos que tomar uma atitude drástica com relação a pessoas que estavam vivendo uma vida que querem viver e quer que a gente aceite. Né? E ainda me ligam para dizer que, não, você não pode tirar do púlpito só porque está em adultério. Não, você tem que entender, porque olha quantas pessoas da igreja estão no segundo casamento, você vai então expulsar todo mundo da igreja que está no segundo casamento? Não é isso não. São 2 pesos e 2 medidas? Não é isso não. O detalhe é o seguinte, a Bíblia fala que a quem muito é dado, muito é requerido. Há um critério ali. O critério do julgamento é assim, quanto você recebeu? Pelo tanto que você recebeu, você vai ser julgado assim. Porque eu não posso julgar uma pessoa que veio do mundo, por exemplo, se separou do mundo, aprendeu no mundo, veio para cá já no 3º casamento. Eu não posso cobrar dela a mesma coisa que eu cobro do pastor Cauã, que é um pastor, está na minha frente, sendo ministrado agora, e com a possibilidade de dizer não ao pecado, e mesmo assim ele fala sim ao pecado. Aí não. Tem 2 pesos? Claro que tem. Sodoma e Gomorra eram pecadores contra o Senhor, grandes pecadores contra o Senhor. Só que o Senhor falou que haveria mais rigor, olha a medida que ele faz, para quem rejeitou a palavra que ele pregou, do que para Sodoma e Gomorra. Vai ter mais rigor para quem recebeu, viu a glória de Deus, tentou o Senhor, viu milagres de Deus. Olha, você que viu tudo isso e ainda não aceitou o Senhor, então vai ter mais rigor para você do que para aqueles sodomitas lá de Sodoma e Gomorra, grandes pecadores contra o Senhor. E aí? É necessário nós aprendermos com a palavra de Deus, irmãos, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olharmos para a palavra e ver que o que a palavra quer é restaurar o pecador ao arrependimento. Uma igreja redentora, pretendemos ser sempre, ela vai tratar o pecador para que haja arrependimento e conversão do pecador, a fim de que ele seja restabelecido,
Caso contrário, queira viver no pecado, somos também uma igreja séria que excluímos as pessoas que não querem andar no mesmo caminho que nós andamos. Uma igreja séria, ela trata esses dois lados, a conversão do pecador e também o tratar de forma sério aquele que quer viver na prática do pecado. Quanta lição maravilhosa nesse texto aqui. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Lâmpada, ela vai iluminando os seus caminhos, luz para os nossos caminhos. Vamos ficar em pé, por favor. Aleluia. Senhor, feche os olhos, por favor. Vamos orar em cima dessa palavra. Obrigado, Senhor, por essa palavra que nós recebemos. Você pode ser grato a Deus por essa palavra, irmãos? É um privilégio receber esse ensinamento. Quantas pessoas que não têm esse privilégio, nem sabem o tesouro que é a Bíblia Sagrada, e você está aqui hoje destrinchando versículo por versículo da Bíblia, aprendendo quão importante é servir a Deus. Senhor, dá-nos sabedoria para vivermos a Tua palavra. Nós queremos ser bons ministros, bons cristãos. Senhor, nós queremos ser, em primeiro lugar, despenseiros. Não queremos guardar o que recebemos aqui, mas nos comprometemos a espalhar. Senhor, faça dessa igreja uma igreja que dispensa os teus tesouros, a Tua palavra e a Tua unção. Que o Senhor te transforme, meu irmão, num despenseiro da fé. Deus vai te usar para você instruir pessoas, e essas pessoas instruírem outras pessoas. Receba essa palavra no teu coração. Que você se torne, eu também, um bom soldado de Cristo. Aquele que sofre junto às dificuldades do reino, que tem resistência. Um bom soldado que não se embaraça com as coisas dessa vida, porque ele sabe que ele foi chamado e alistado para o reino de Deus. Que o Senhor te faça um militante do reino dos céus. Me ensina, Senhor, a ser um soldado do Teu reino. Me ensina, nos ensina a sermos atletas. Atletas que sabem jogar conforme a regra do jogo. Que estão preocupados não só com a coroa, mas com o trajeto do jogo, competindo segundo as regras. Nós queremos andar em santidade, Senhor. Se isso é uma verdade, irmãos, fale com Deus agora. Eu quero andar